Hoje é a nossa segunda aula sobre o tema anjo, os ministros especiais de Deus, os agentes de Deus. Eu acredito que em algum momento da tua vida tu já desejou ver o teu anjo da guarda, ver algum anjo, ver uma guerra, uma luta, porque se muita gente vê em filmes, algumas ilustrações. E esse tema é um tema que nos proporciona ver o anjo de uma forma diferente, ver como ensina a palavra de Deus, que os anjos não é superior a Cristo, que os anjos estão para servir os salvos. Nós aprendemos a terminologia dos anjos, nós aprendemos quando eles foram criados. Nós aprendemos sobre o aspecto físico, entendemos que os anjos não têm corpos físicos, são espíritos invisíveis, ministros de Deus, como disse o autor da carta aos Hebreus. Mas no capítulo 6 do livro de Gênesis, eu acredito que você já tenha lido quando o texto diz, no versículo 2, que os filhos de Deus eles se casam com os filhos dos homens. Há muitos que acreditam que sejam os anjos caídos, os demônios. Então há uma teoria que acredita nessa relação que entre o casamento de anjos caídos com os homens, com as filhas dos homens, nasceu uma mutação que foram os primeiros gigantes da terra. E a minha pergunta é, você acredita nesta teoria? Você acredita que houve de fato relação entre os anjos caídos e as mulheres? A minha pesquisa feita, estudo sobre esse tema, angiologia, sobre as linhagens, nós vamos entender que esta teoria não é verdade. Aquilo que muitos acreditam não tem um fundamento na palavra de Deus. Porque para nós entendermos, nós vamos ler e compreender o capítulo 22 de Mateus, o versículo 30, quando a palavra diz que nós seremos como os anjos, nem se casa e nem se dá em casamento. Por quê? Porque os anjos são assexuados. Não existe nem macho nem fêmea. Apenas dois anjos receberam nomes de homens. Gabriel, que é aquele que Deus usa para deixar as mensagens. E o segundo, o arcanjo Miguel, o que luta, o que peleja, o anjo da batalha. Apenas esses dois anjos receberam nomes masculinos. Mas os anjos não são uma raça, eles não podem se reproduzir. Então o capítulo 6 de Gênesis, no versículo 2, está falando de duas descendências. Uma descendência caída, que se rebelou, que pecaram contra Deus. E uma descendência que permaneceu fiel a Deus. Então quando o Senhor diz os filhos de Deus, ali no texto, é a descendência de Sete. E a descendência de Sete começa a se casar com a descendência de Caim. Então há um casamento entre os filhos de Deus e entre os filhos dos homens, que são as duas descendências, que foi a família, a descendência de Sete que Deus preservou. E daí veio a família de Noé, mas são tema para outros momentos. Então o que é que eu estou falando para vocês? Que os anjos são assexuados, eles não têm sexo, eles não se reproduzem. Mas, escute, os anjos eles são seres pessoais. Eles exibem os aspectos básicos da personalidade, do intelecto, das emoções e vontade. Então as pessoas do Antigo Testamento, os judeus, eles tinham essa compreensão. Em 2 Samuel 14:20, se você ler esse texto, você vai ver
quando os judeus mencionam a sabedoria dos anjos. É um momento ali com Joabe. Então eles começam a discernir e entender que os anjos, eles têm sabedoria, como também eles têm poder. A Bíblia diz que quando aqueles dois anjos chegaram até a casa de Ló, diante daquele momento, aquela muvuca ali dos homens tentando pegar os anjos, a Bíblia diz que eles cegaram aquelas pessoas. Então os anjos têm poder. No capítulo de número 12 e no versículo 12 de Apocalipse, a Bíblia diz que o diabo está com ira. Então é um sentimento de raiva. Então esse texto que eu estou mostrando para vocês é para você entender que os anjos ele têm um sentimento. Na parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, no final dessas parábolas, há algo muito importante de nós aprendermos. A Bíblia diz que há alegria no céu da parte dos anjos pelo um pecador que se arrepende. Então os anjos têm alegria, mas a alegria dos anjos é de servir a Deus. A alegria dos anjos é ver um pecador se arrependendo e aceitando Cristo como Salvador. Então os anjos, eles têm a consciência que eles não podem ser adorados. Eles têm a consciência que eles estão para servir a igreja, os salvos, os santos. Eles estão dentro de um projeto de Deus com a igreja, com a nação de Israel, com a tribulação, com o milênio. Não há como nós fugirmos desses temas e compreendermos isso. Então o capítulo 6 de Gênesis não tem nada a ver com anjo, por mais que em alguns textos do Antigo Testamento a palavra, os filhos de Deus, de fato vai ser os anjos, mas não de Gênesis capítulo 6. O capítulo 1 do livro de Jó, no versículo 6, a Bíblia diz que quando os filhos de Deus vieram ter com Deus, Satanás foi também. Então aquela referência de Jó, de fato ali são os anjos, mas do capítulo 6 não são as duas descendências. Então aprenda mais uma vez, os anjos, eles não têm sexo, não existe nem macho nem fêmea, eles são assexuados. Então nós temos dois anjos que receberam o nome de homens, Arcanjo Miguel e Gabriel. Isso para nós compreendermos que em tudo há um propósito de Deus. Então eu quero te convidar você a se inscrever no nosso canal, Pastor Marcelo Félix, no nosso canal do YouTube, e no Facebook, Marcelo Félix.